Olá, hoje eu vou tentar explicar um pouco sobre trigonometria. Tá. Bom, primeiramente vamos falar sobre os ângulos, né? Os ângulos normalmente são contados a partir desse ponto, dessa reta, e ele roda, né, em sentido anti-horário. Então, a gente sabe que os ângulos eles podem ser medidos em radianos ou em graus. Uma volta completa, 360 graus ou 2π radianos. Se em algum exercício aparecer um número maior que esse valor, é como se ele começasse a contar tudo de novo, porque os ângulos eles são cíclicos, né? Então, sempre que você passar, você pode considerar o valor e subtrair no número de ciclos. Por exemplo, 6π menos 2π dá 4π. E 4π menos 2π dá 2π. Você vai subtraindo assim até chegar no valor que está entre 0 e 2π, que é onde a gente trabalha, né? Não precisa ficar trabalhando em ângulos muito grandes. Tá. Então, sabendo disso, a gente vai para o triângulo retângulo. Bom, as relações trigonométricas, elas se baseiam no triângulo retângulo, onde tem um ângulo. A gente denomina cateto oposto a esse ângulo, a hipotenusa, como o lado oposto ao de 90 graus, e o cateto adjacente, que é o cateto que está ao lado do ângulo. Ok. Então, a partir disso, definiu-se as relações de seno, cosseno e tangente. O seno é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa, cosseno, cateto adjacente e a hipotenusa. A tangente é uma relação entre o seno sobre o cosseno, que se você substituir os valores deles aqui, o do seno pelo cosseno, você vai ver que a tangente é uma relação do cateto oposto pelo cateto adjacente. Bom, vamos tentar explicar agora o que eles significam, como que os valores deles são calculados. A gente tem aqui um círculo e um círculo de raio 1, tamanho 1, certo? Aqui é o eixo do cosseno e aqui é o eixo do seno. E aqui tem o eixo da tangente, daqui a pouco eu explico. Por exemplo, eu quero saber qual que é o seno e o cosseno de um ângulo de 60, que a gente sabe, por exemplo. 60 graus. O valor do seno, 60 graus, vai ser o valor desse lado que é projetado nesse eixo, que é o eixo do seno. Então, esse é o valor obtido pelo seno. E o do cosseno é esse, é o tamanho desse lado aqui. Então, aqueles valores que a gente sabe de seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, quer dizer que esse lado aqui tem valor de raiz de 3 sobre 2. E o do cosseno é meio, né? Meio. E por que como que isso aqui é verdade, né? É só aplicar a definição do seno. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Hipotenusa é 1, né? Porque é o raio desse círculo. Então dá o cateto oposto, raiz de 3 sobre 2, sobre 1, que é raiz de 3 sobre 2. E a tangente é essa reta aqui, que fica paralela ao eixo do seno e é adjacente a esse círculo. Então você só prolonga essa reta e ele vai marcar aqui o valor. Nesse caso é a raiz de 3, né? Pela relação que a gente sabe.
Bom, a partir disso, a gente também sabe o quê? A gente consegue descobrir os valores para outros ângulos. Por exemplo, que estejam acima entre 0 e 360 graus, mas que estejam acima de 90 graus. Por exemplo, se a gente marcar aqui o ângulo de 120 graus, por exemplo, 120 graus. Esse aqui é o ângulo que vai ter, né? 120 graus. E o triângulo que vai formar vai ser esse daqui. Bom, a gente sabe que esse ângulo ele é igual a esse. Por quê? Se aqui tem 120 graus, a gente sabe que aqui tem 180, né? Meia volta, 180 graus. Então, 180 menos 120, 60. Então aqui é 60 graus. Como a gente calculou aqui, como a gente já sabe, né? O cateto oposto desse ângulo é o mesmo desse aqui, de 60 graus, que é o raiz de 3 sobre 2, que é a altura desse aqui. E o cosseno, a gente também sabe, meia. Mas é bom notar que, nesse caso, o seno, aqui é o eixo, aqui é o ponto zero, né? Aqui é 1 e aqui é 1. Eles crescem para lá, o cosseno cresce para lá e o seno cresce para cá. Nesse caso, o seno ele ainda é positivo, o seno de 120. Mas o cosseno ele é negativo, porque ele está para cá do ângulo, da reta. Certo? Bom, a partir disso a gente consegue determinar também a tangente também. Tangente você prolonga isso aqui e você vai ver que ela vai ser negativa. Se você dividir só o seno pelo cosseno, que é a definição da tangente, você também vai chegar no valor negativo. Tendo em vista esse círculo, a gente consegue calcular outros ângulos que sejam equivalentes aos 3 ângulos mais importantes, que é o de 30, 45 e 60 graus, que está nessa tabela, certo? Todo mundo sabe aquela musiquinha? 1, 2, 3, não. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente. Olha que legal. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Bom, então a partir desses ângulos, desses 3 ângulos, a gente consegue determinar vários outros que estão nesse círculo. É só projetar o ângulo que está aqui para o primeiro quadrante aqui. O primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Você projeta esse triângulo aqui. Você só não pode esquecer desses do sinal que vai ter o valor do seno e do cosseno. Também é bom notar que o cosseno de 0 graus é 1, o de seno é 0. O cosseno de 90 graus, né, que é 1/4 aqui da volta, é 0 e o de seno é 1, certo? O cosseno tá aqui, 0. O 180 graus, cosseno é menos 1, seno é 0. 180, 270. Seno 270 é menos 1, cosseno é 0. E o 360 é igual a 0 graus. Bom, agora eu vou explicar de uma forma mais prática, mais fácil de visualizar a trigonometria. Bom, se a gente lembrar, existe a semelhança de triângulos, que diz que os lados de um triângulo
que tem os ângulos iguais, eles são proporcionais, os lados. Tem os ângulos iguais. Na verdade, tem outro jeito de você determinar se um triângulo é semelhante ao outro. Mas se ele tiver 3 ângulos iguais, a gente sabe que eles são semelhantes. E aí tem essa relação. E o que significa isso na trigonometria? Seria isso. Por exemplo, eu tenho um triângulo de 45 graus e eu vou comparar com ele com um triângulo de 45 graus que forma dentro desse círculo trigonométrico aqui. Então, aqui o raio é 1 e aqui é o eixo do cosseno, né? Então, o que a gente sabe? Que o cosseno de 45 graus ele é igual a cateto oposto, não, cateto adjacente, que é o x1 que eu denominei ali, sobre a hipotenusa, H1. E a gente sabe que ele tem uma semelhança de triângulo com esse triângulo. A gente sabe que ele é semelhante a esse triângulo aqui em cima. O x1 ele é proporcional ao x2 e o H1 proporcional ao H2. Então, a partir disso, a gente sabe o valor disso, a gente consegue saber a relação deles. O valor de cosseno, tangente ou seno, ele é só essa razão de proporção entre os lados do triângulo. Bom, acho que era isso que tinha para explicar sobre trigonometria.